Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Bexé Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos de algumas lições que podem te ajudar a dinamizar a sua aula. Veja, também oferecemos lições para crianças e juniores, o link está na descrição desse vídeo. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é Chamados para Influenciar, Discipulado e Transição nas Gerações. Hoje, na aula de número 3, o tema a ser abordado será Crescendo com Propósito. Na lição anterior, aprendemos que o discipulado não começa quando alguém pisa pela primeira vez em uma igreja. Começa no quarto, na mesa da cozinha, nas orações silenciosas de uma mãe ou no exemplo de um pai que teme ao Senhor. Discipular também é confiar que o melhor lugar para quem nós amamos é no centro da vontade de Deus, mesmo que isto custe caro. Fé de verdade começa em casa, com gente real, com lágrimas, com entrega. Pois bem, crescer nem sempre é fácil, não é mesmo? Ainda mais quando o ambiente à nossa volta está longe de ser o ideal. Samuel cresceu no templo, sim, mas rodeado por filhos de Eli que zombavam das coisas de Deus e abusavam de sua posição espiritual. E ainda assim, o texto diz que ele crescia na presença do Senhor. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Isso me faz pensar, será que a gente não coloca desculpas demais nas circunstâncias? Seja no nosso país, na nossa família, no nosso local de trabalho, às vezes até na igreja onde nós congregamos. Veja, a verdade é que crescer com propósito depende mais onde está o coração do que onde estão os pés. Samuel era um menino. Poderia ter sido facilmente influenciado, mas havia algo em sua formação, algo que vinha de casa, sim, mas também do seu próprio compromisso que o mantinha firme. Você pode estar em um ambiente difícil, pode até sentir que tudo ao seu redor, veja, está corrompido, mas mesmo assim é possível crescer com propósito. Samuel prova isso. E sua história nos desafia a seguir crescendo, mesmo quando o mundo diz que não dá. Samuel era só um menino, mas já servia, e enquanto muitos ainda poderiam achar que ele era novo demais, Deus já via nele um coração pronto para cooperar. E a verdade é que o serviço a Deus não tem idade de início, tem disposição. É interessante que o texto menciona que ele usava uma túnica de linho como os sacerdotes. Ou seja, mesmo ainda em formação, Samuel já carregava o símbolo do seu chamado. E mais do que um traje, ele carregava a responsabilidade. Isso me faz pensar, será que não subestimamos os pequenos começos? Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, verso 18. Embora ainda fosse uma criança, Samuel era o auxiliar do Senhor e usava um pequeno manto de linho igual ao manto do sacerdote. Segundo o Constable,
Embora fosse muito jovem e seu serviço provavelmente fosse humilde naquela época, Samuel vivia com sensibilidade diante do Senhor. O escritor não enfatizou esse espírito sensível aqui, apenas o insinuou. No entanto, isso fica claro mais tarde, por exemplo, no capítulo 4. O éfode de linho que ele usava era uma vestimenta sacerdotal. O escritor documentou o apoio e o incentivo que Samuel recebeu de seus pais para servir ao Senhor. A túnica de Samuel também era uma vestimenta sacerdotal. Ana vestiu Samuel como um pequeno sacerdote, mostrando que respeitava esse ofício e queria que seu filho crescesse valorizando. Da mesma forma, hoje, às vezes os pais incentivam, podemos dizer, podem comprar coisas para os seus filhos que lhe despertem um amor a essas coisas e os incentivam a cultivar interesse nelas. Por exemplo, aquela criança que se interessa em tocar bateria ou de tocar um violão, ou participar do Ministério do Louvor. Então, é importante a gente incentivar para que a criança ou adolescente ele se sinta estimulado em servir a Deus. Precisamos lembrar que o menino que frequenta uma boa igreja ou uma boa escola ainda precisa de oração. Ele pode estar em um lugar perigoso. Então, talvez você tenha começado a servir em algo simples na igreja, organizando, por exemplo, cadeiras, ajudando no som, auxiliando com as crianças. E pode até pensar, será que isso faz diferença? A resposta é, faz. Deus usa cada pequena entrega como parte de um crescimento maior. Discipulado não começa no palco, começa nos bastidores, onde o coração é moldado. E mais, essa parte da vida de Samuel nos ensina a valorizar o envolvimento da nova geração no ministério. Crianças, adolescentes, jovens, todos podem ser discipulados enquanto servem. Às vezes, o que falta não é interesse deles, é espaço da nossa parte. Se Deus viu em Samuel um coração pronto mesmo sendo menino, quem somos nós para impedir os pequenos de começarem? Servir é crescer. E quanto antes esse hábito, for cultivado, mais profundo será o impacto. Samuel crescia no mesmo ambiente que os filhos de Eli. E isso é assustador. Ofni e Finéias eram sacerdotes de nome, mas completamente distantes de Deus. Eles abusavam da posição espiritual, explorando o povo, desprezavam os sacrifícios e corrompiam o templo, ou seja, era um verdadeiro caos. Agora pense, como é que Samuel não se contaminou com tudo isso? Como alguém tão jovem conseguiu crescer espiritualmente em meio a tanta desordem? É uma boa pergunta, né? A resposta, eu creio, está na formação que ele recebeu e na escolha diária de viver diferente. Isso me lembra que o ambiente pode até influenciar, mas não define. Talvez você esteja num lugar onde há hipocrisia, frieza espiritual, maus exemplos. Pode ser no trabalho, na escola, na sua igreja ou até dentro da sua casa. Mas, mesmo assim, é possível crescer. Isso mesmo. Deus não depende do ambiente ideal para formar alguém. Ele depende, de corações disponíveis.
Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versos 22 e 23. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Quanto ao contraste entre Samuel e os filhos de Eli, o comentário bíblico Beckham diz que, mais uma vez, a piedade de Samuel é contrastada com a pecaminosidade dos filhos de Eli. No mesmo ambiente, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor como também para com os homens. Isso demonstra aprovação completa, tanto em sua conduta ética como religiosa. Para constar a estrutura literária que vai do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 12, verso 25, enfatiza o contraste entre Samuel e os filhos de Eli. O autor escreve sobre Samuel, depois sobre os filhos de Eli, depois sobre Samuel novamente, depois sobre os filhos de Eli e assim por diante. O efeito é auxiliar o leitor a situá-los lado a lado para comparação. A inocência de Samuel e a impiedade dos filhos de Eli contrastam fortemente do capítulo 2, do verso 11 até o verso 26. Samuel teria sucesso e se tornaria um canal de bênção de Deus por muitos anos. Os filhos de Eli fracassariam, se tornariam uma fonte de frustração para Eli e os israelitas e pereceriam rapidamente. Como se pode observar, Samuel viu os erros e decidiu não repeti-los. Ele foi testemunha de como não se devia servir a Deus. E isso também é uma forma de aprender. Discipulado não é só receber bons exemplos. Às vezes é olhar os maus exemplos e dizer: eu escolho outro caminho. Eu sempre digo aos jovens dentro da igreja, quando conversamos ou quando estamos fazendo um gabinete, quando estamos dando conselhos, dizendo: olha, você não precisa cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram. Você tem uma opção de fazer o que é certo. O mundo à nossa volta está cheio de modelos distorcidos, mas a palavra de Deus ainda é a mesma. Se você tiver o coração focado em Deus, vai crescer, mesmo em solo difícil. Samuel é a prova disso. O texto diz que o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Você pode conferir isso lendo em 1 Samuel, capítulo 2, verso 26. Esse crescimento duplo é fascinante. Ele não estava apenas amadurecendo espiritualmente, estava se tornando uma pessoa equilibrada, admirada por Deus e respeitada pelas pessoas ao seu redor. Essa expressão é muito parecida com o que o Evangelho de Lucas fala sobre Jesus. Ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Você pode conferir isso lendo Lucas capítulo 2, verso 52. Isso nos mostra que o discipulado verdadeiro não forma apenas bons crentes, mas pessoas completas, espiritualmente firmes, emocionalmente saudáveis e socialmente respeitáveis. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3, verso 19. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele e o povo atendia com todo o cuidado os conselhos que Samuel dava. Segundo Champlin, Samuel crescia mais e mais em todos os sentidos e também ficava cada vez melhor, ao passo que os filhos de Eli tornavam-se cada vez piores.
Os filhos de Israel viam com desgosto a degradação cada vez maior dos filhos de Eli e faziam girar toda a esperança de melhoria em torno do sacerdote Samuel. Com essas poucas, mas notáveis palavras, foi descrita a excelente qualidade do caráter do jovem Jesus. E com essas mesmas poucas palavras, Samuel foi elogiado e seus anos de juventude foram descritos. Para Joyce Baldwin, veja, essa observação sobre o crescimento de Samuel no favor do Senhor e dos homens serviu como descrição do desenvolvimento do menino Jesus, que, tal como Samuel, teve de reconhecer o caminho de Deus no mundo ímpio e resistir à tentação. Infelizmente, há muita gente crescendo espiritualmente, mas atropelando, veja, os outros. Ou então gente muito educada, mas vazia diante de Deus. Samuel crescia nos dois aspectos. Ele estava aprendendo a viver diante do Senhor e a lidar com gente, com suas alegrias, contradições e conflitos. Discipular alguém é justamente ajudá-lo a crescer assim, de forma integral. Não queremos formar só bons frequentadores de igreja, mas homens e mulheres que brilham em casa, no trabalho e na vizinhança. Gente que reflete Jesus em tudo. Crescer espiritualmente é essencial, mas precisa vir junto com maturidade no falar, no agir, no relacionamento, ou seja, ao relacionar-se. Samuel foi se tornando esse tipo de pessoa. E tudo começou com uma decisão: servir a Deus com fidelidade, mesmo jovem, mesmo em um ambiente hostil. Esse é o tipo de crescimento que o mundo está precisando ver e que Deus continua chamando a formar. Por fim, durante a lição vimos o contraste gritante entre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, os quais eram perversos, corruptos e desonravam o Senhor, abusando das ofertas e cometendo imoralidade no templo, enquanto Samuel, criado no mesmo ambiente, era um menino puro, fiel, obediente e que crescia no favor de Deus, tornando-se o verdadeiro sucessor espiritual e profeta de Israel, contrastando a herança familiar com a fidelidade pessoal a Deus. Samuel nos ensina que crescer com propósito é possível mesmo no ambiente mais improváveis. Ele não teve um contexto perfeito. Ao contrário, servia ao lado de sacerdotes corruptos e num tempo onde a presença de Deus era negligenciada. Mas isso não o impediu de florescer. E isso também não impedirá você. O crescimento espiritual verdadeiro acontece quando escolhemos viver com fidelidade, mesmo quando ninguém está olhando. Samuel não esperou ser adulto para ser exemplo. Ele não precisou de aplausos para se manter firme. Veja, ele apenas continuou servindo ao Senhor com simplicidade e reverência. Crescer diante de Deus e das pessoas é o chamado de todo discípulo. É discipular outros, é justamente ajudá-los a trilhar esse caminho, mesmo quando tudo parece contrário. A boa notícia é que Deus continua levantando Samuéis, isso mesmo. Deus continua levantando pessoas, gente dedicada, que está com o coração aberto para servi-lo nos dias de hoje. E Ele pode, veja, estar contando com você para ser parte disso.
eu finalizo perguntando: você se sente crescendo diante de Deus e das pessoas, ou o seu desenvolvimento está desequilibrado? Em que área precisa crescer mais? Quais maus exemplos à sua volta você tem visto? Como pode usá-los como aprendizado sem se deixar influenciar negativamente? Existe algum jovem ou novo na fé que você possa ajudá-lo a crescer em meio às pressões? Que passo prático você pode dar essa semana? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você pode encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo e você baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi Crescendo com Propósito. Gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam do canal, mas não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que tenha compromisso com o ensino e com a pregação da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre essa lição e deixe a sua opinião. Pois toda vez que você participa, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais e assim você me ajuda na divulgação desse material. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.